Bom, então, bem-vindo a todos. Estamos na mesa 23. Meu nome é Gabriel. E nós então chegamos à última mesa do Congresso, tá? E nós vamos ter então quatro apresentações. Só um minuto, vou organizar aqui. A nossa mesa, ela tem como título Literatura e Testemunho, tá? Então, cada uma das apresentadoras terá 15 minutos e vamos deixar perguntas ou dúvidas ou questionamentos para o final, ok? Então, eu vou passar a palavra já para a primeira apresentação, Denise Rocha, da Universidade de São Paulo. Denise. Ela disse aqui no chat que o host está fechado. Eu não está aparecendo a minha imagem. Um segundo, eu vou abrir. Prontinho. Agora apareceu, Denise. Ok, Denise Rocha, então, da Universidade de São Paulo. Denise, eu estou com seus slides. Bem, obrigada. Assim que quiser, é só me avisar, eu já compartilho. Então, vou marcar os 15 minutos. Então, a partir de agora, quando faltarem 5 minutos, eu aviso. Pode ser? Tá ok. Sim. Eu sou pesquisadora independente e comecei a me dedicar ao estudo da literatura de testemunho depois que o jornal Estado de São Paulo lançou essa resenha desse livro, O Menino que Desenhou Auschwitz. E me dedico para que não haja o esquecimento, não é? Lembrando que hoje eu consegui aqui na EDUSP esse livro aqui também, A Partida de Auschwitz. Esse ano foi lançado no Brasil, quer dizer, nós temos várias obras sendo lançadas. Então, aqui está o livro. Então, eu gostaria de lembrar que eu sou de Assis, São Paulo, e o Josef Mengele esteve na minha cidade na condição de desconhecido nos anos 1960, muitos meses num orfanato, numa casa de meninas, em que a presidente era a farmacêutica Irene Salotti. Então, Mengele esteve na minha cidade, Assis. Bom, passa os slides, por favor. Eu estou aguardando, então, os slides. Certo, ele Thomas sempre Kuhn. demora um pouquinho. Tá. Então, o meu texto é A Maurerschule, a escola de pedreiros, em O Menino que Desenhou Auschwitz, escrita em 2021. Ele escreveu em 1947 as suas memórias, em 1958 foram publicadas com o nome de Juventude Acorrentada, e depois, em 1987, ele escreveu outro que é Armas e Arames Farpados, e esses dois livros foram unificados, e ele lançou em 2021 O Menino que Desenhou Auschwitz. Bem, pode seguir com os slides? Conseguem ver? Sim, pode seguir. O nome dele é Thomas Kuhn, mas ele coloca Thomas Geve, ele disse que é o nome testemunhal dele. Só um E minutinho, então, vou que eu lendo tô. aqui o sumário, que já está um artigo escrito. O sumário do texto e dos slides é testemunho, Seligman Silva; 2, a memória, Haldbach; 3, a imagem, Burke; 4, nós estamos na obra, pedreiro e pintor, em O Menino que Desenhou Auschwitz. Ele foi coveiro no cemitério de Weissensee, em 1942 e 1943. E depois tem a deportação dele e da mãe. Então, nós temos a escola de pedreiros, exato. Introdução. Ele começa o livro dizendo o seguinte: em novembro de 1945, cheguei em Londres carregando em minha mala um álbum de desenhos, meu testemunho silente dos 22 meses de vida e sobrevivência em 3 campos de concentração.
O álbum destinava-se ao meu querido pai Erich, a quem não via há 6 longos anos. Então, ele chega em Londres com os desenhos. Seguindo, aí nós temos os desenhos impressionantes e nós temos ele aí saído do campo aos 15 anos. Seguindo, temos ele aí já, né, idoso, e a foto dele criança, tão sorridente, depois dessa tragédia na qual ele perdeu a mãe, em Auschwitz. Seguindo. Bom, então eu já falei, né? Só vamos para o quarto, pedreiro e pintor e um menino que desenhou Auschwitz. Ele foi coveiro no cemitério de Weißensee, em Berlim, depois foi deportado com a mãe. Aí ele tem a escola de pedreiros em Auschwitz, ele vai lá, tem a formação, porque lá teve a formação dele específica. Depois teve a Marcha da Morte, Auschwitz, até Loslau, a pé na neve. Depois foram de trem, Breslau, a Grossrosen, em janeiro de 1945, depois Buchenwald, e tem a libertação de 11 de abril de 1945 e o testemunho visual. Seguindo, então, bom, o objetivo do estudo é evocar o infame período do antissemitismo alemão, 1933-1945, por meio de uma narrativa memorialística e visual. O menino que desenhou Auschwitz, escrito por Thomas Kohn, pseudônimo Gave. Análise sobre as experiências de Thomas como trabalhador escravo, assim como a mãe dele, Berta, durante 22 meses será baseado na perspectiva do testemunho Seligman Silva, da memória Halbwachs e da imagem Burke. Seguindo. Então, nós temos aí a capa no Brasil, ano passado, está escrito ali. Nesse desenho, que é a entrada do campo de Auschwitz-Birkenau, ele escreveu, o escritor, não é? KL Birkenau, que é Konzentrationslager. In diesem Vernichtungslager in Oberschlesien, Auschwitz, wurden 100.000 von Menschen von der SS vergast und verbrannt. Nesse campo de concentração Alta Silésia, Auschwitz, centenas de milhares de pessoas foram mortas pela SS com gás e cremadas. Então, nesse desenho, ele já fala tudo o que aconteceu, né? Seguindo. Então, só vou ler as partes azuis sobre o testemunho de Seligman Silva. Testemunha-se, via de regra, algo excepcional e que exige um relato, não é? E embaixo, não só aquele que viveu um martírio pode testemunhar. A literatura sempre tem um testemunho, um teor testemunhal. Seguindo. Novamente, vou ler o azul. O Halbwachs diz o seguinte, sobre a memória coletiva. Nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos. Embaixo, ele coloca em contraposição, portanto, a memória autobiográfica, que é individual, e a memória histórica, que é coletiva. Seguindo. Então, as imagens, né? Nós temos imagens literárias e visuais, que são os desenhos dele. As imagens, assim como textos orais, são testemunhos orais, constituem uma forma importante de evidência histórica. Elas registram atos de testemunho ocular. Seguindo. Esse menino, Thomas Kohn, ele era filho único de Erich Kohn, médico formado na Universidade de Freiburg, e de Berta, nascida Goethe. Veio ao mundo em 27 de outubro de 1929 em Cetin e viveu em Beuthen, hoje Beuthen, na Polônia. Pai médico, hein? Família da elite, né? No ano de 1939, a família se mudou para um apartamento dos avós maternos em Berlim. E Erich, o pai dele, por ser judeu, perdeu sua licença profissional em 30 de setembro de 1938 e embarcou para Londres, né? Então, gente, olha a desgraça. O pai teve que fugir, ele ficou com a mãe. Seguindo. Esse menino, filho único. Então, vai. Agora nós já estamos especificamente na obra. Ele foi coveiro, esse menino de 13 anos, no cemitério de Weißensee, em Berlim, né? Vejam bem, ele tinha 13 anos
Mas ele aparentava ser mais velho, ele era grande, tinha complexão física. Embora fosse proibido o trabalho de abaixo de 15 anos, ele foi aceito pelo tipo do corpo dele. No final de fevereiro de 1943, Thomas e sua mãe Berta foram presos e levados para um campo de detenção improvisado em Berlim. Thomas recorreu ao rabino Martin Riesenburger, do Comitê de Apelações, e implorou por um trabalho. No único escritório remanescente da comunidade judaica na Oranienburger Straße, ele foi registrado como trabalhador comum, curveiro, no cemitério de Weißensee. Aos 13 anos, o menino Thomas assumiu a conservação de túmulos judeus. Depois de um ano, ele começou a trabalhar em uma padaria na Grenadier Straße. Seguindo, memórias dele. Peguei o bonde para o distante cemitério. Quando trabalhei no cemitério Weißensee pela primeira vez, havia 400 adolescentes. Agora havia apenas 6 trabalhadores que tinham sido poupados da deportação. Posteriormente, alguns meios-judeus se juntaram a nós. Alguns outros jovens estavam entre eles. Embora de modo algum eu fosse o menor, ainda era o mais jovem. O trabalho era pesado, mas não poderíamos deixar os outros na mão com nossa ausência. Cavar as covas de 3 metros de profundidade tornara-se nossa rotina diária, normalmente fazendo 3 até dia. Gente, que crueldade, esses meninos cavando, mal alimentados, novos cavando essas covas. Seguindo, de vez os montes íngremes de terra caíam, quase enterrando algum dos nossos vivos. Então tirávamos a vítima completamente coberta de uma terra escura e imunda. Era a parte divertida do nosso trabalho. Agora vejam bem, gente, que coisa impressionante. Quando tínhamos tempo, ajudávamos a enterrar os rolos da Torá, conforme exigia-se pela lei religiosa. Isso marcou o fim de uma era. Então, só vou ler aqui no próprio livro dele. Esses rolos eram enviados ao cemitério Weißensee, vindos de sinagogas em toda a Alemanha. Não sobrara ninguém para cuidar daqueles rolos ricamente ornamentados, por mais sagrados que possam ter sido. Centenas deles eram carregados a uma vala comum para que recebesse um funeral apropriado. É uma coisa impressionante, não é? Isso aí. Vamos seguir? Denise, aproveitando, faltam 5 minutos, tá? Tá, já estou indo. Certo. Então tem a deportação, né? Tem a deportação, então vou falar que ele saiu, foi o último trem que saiu de Berlim. Seguindo, já temos o desenho dele, a chegada em Auschwitz. Ele mesmo coloca na rampa de Auschwitz a divisão das pessoas em grupos, não é? Pessoas que poderiam trabalhar ou não. Então, o choque total, porque a mãe e ele achavam que estavam indo em grupos de trabalho voluntário no leste. Seguindo. Aqui eu acho impressionante. Já a escola de pedreiros, onde ele vai fazer a formação como voluntário. Na chegada foram mortos 136 e 210 foram admitidos no campo. 117 eram homens e 93 eram mulheres. Thomas foi identificado com o número 127.003 e Berta com 47.542. A mãe dele foi uma mulher de cerca de 30 anos, foi mecânica na fábrica de metal do sindicato da DAV Deutsche Aufrüstungswerk. O menino entrou como voluntário na Maurerschule, a escola de pedreiros de Auschwitz, para a construção de edifícios nos próprios campos de concentração, porque foi ampliando cada vez mais. E uma das coisas impressionantes na obra dele, ele diz que apesar das ofertas generosas de comida, o menino, faminto, com esse trabalho braçal grave, se negou 2 vezes a ter relações homossexuais. Seguindo. Aí nós temos um desenho de todas as atividades que eles faziam como pedreiros no próprio campus de Auschwitz. Seguindo. Então, agora, só para concluir, a Marcha da Morte. Então, vejam bem. Eles foram de Auschwitz na neve para Loslau a pé na neve. Depois eles embarcaram num trem
Só a gente vendo as fotos. O vagão é baixo e não tem cobertura. Então, eles. Gente, no inverno, no tempo, esse povo todo abaixado. É uma coisa impressionante a gente ler sobre isso, tá bom? Então, ele diz assim: ele teve um abscesso no pescoço, ele seguiu nas atividades de construção até a evacuação do campo em janeiro de 1945, com a marcha a pé por 65 quilômetros pela neve até Loslau, atual Władysław Śląski, na Polônia, onde entraram em vagões de gado rumo ao oeste. Breslau, o campo de concentração de Gross-Rosen, onde ele esteve, foi por Leipzig, Weimar, até o campo de concentração de Buchenwald, onde recebeu o número 127.158. Então, já estou concluindo, terminando. Bem, Buchenwald, então, é a libertação em 11 de abril de 1945, e onde ele desenha cerca de 83 memórias visuais. No dia 11 de abril de 1945, Buchenwald foi libertado por um contingente de infantaria norte-americana. Thomas, que ficou 2 meses no campo para recuperar a saúde, elaborou cerca de 80 desenhos sobre os 22 meses passados nos campos da condição de trabalhador escravo. As narrativas visuais se encontram sob custódia do Museu Yad em Jerusalém, tá? Então, aqui eu vou falar da libertação. Ele foi libertado, ele foi para a Suíça, depois ele foi para Londres, seguindo, por favor. Ele foi para Londres, encontrou-se com o pai. Como o pai depois soube que estava vivo, casou-se e ele teve uma filhinha chamada Judith. E o Thomas aos 20 anos, foi para Israel, se formou em engenheiro civil e arquiteto. Então, lembrando, ele começou como coveiro em Berlim, né? Foi pedreiro em Auschwitz, Rosen und Buchenwald, e depois estudou engenharia civil e arquitetura. Agora, vou concluir com uma fala dele. Esse é ele, saindo do campo. Seguindo. Conclusão. Então, ele diz o seguinte, sobre o poder do testemunho da memória. 75 anos atrás, meramente dei início ao registro da verdade. Tornou-se a missão de minha vida passar adiante tais fatos, detalhes e histórias, de modo que sejam eternos, acreditados e relembrados. Tenho o privilégio de compartilhar com você, prezado leitor, esta nova edição de meu testemunho escrito e desenhado. Espero que seja uma recordação eterna de nosso chamado humano para fazermos de nosso mundo um mundo mais bondoso para todos. Obrigada, gente. É isso. Muito obrigado, então, Denise, pela apresentação. E agora eu vou passar, então, a palavra à segunda apresentadora, Mariana Rodrigues Fettucci Greco, que também é da Universidade de São Paulo. Ok. Mariana, se você puder apresentar, porque aqui só diz Universidade de São Paulo. Que Ok, curso? Você está ligada a que programa? perfeito. Eu sou graduada em letras, eu concluí meu bacharelado agora. Eu fiz o bacharelado em letras espanhol, mas eu cursei todas as disciplinas de literatura hebraica. E este trabalho foi fruto de um ensaio que eu desenvolvi sob a orientação do professor Luiz Krauss, em literatura hebraica, ficção e política. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e compartilhar esse estudo, certo? Bom, posso começar? Pode começar, sim. Perfeito. Bom, então, minha intenção na apresentação é propor uma leitura sobre a criação do Yehuda Amichai enquanto uma estratégia de sobrevivência frente à impossibilidade de proferir a sua língua materna e de capturar o indizível das experiências humanas por meio das palavras. E para isso eu vou me apoiar nas ponderações do Walter Benjamin, no texto narrador, articuladas à leitura psicanalítica freudiana
sobre o trauma. Então, eu começo lembrando aqui alguns dados biográficos do nosso poeta. O Yehuda Amichai, ele nasce em 3 de maio de 1924, durante a República de Weimar, e seu nome de nascimento é Ludwig, né? Ele pertencia a uma família judio-ortodoxa, por isso, com a ascensão do nazismo, que intensifica o antissemitismo, a sua vida cotidiana, né, e de todos os judeus na Alemanha fica, né, inviabilizada, né? E aí ele se muda com a sua família para a Palestina no ano de 1935. E no ano de 1937, o futuro poeta ele se estabelece definitivamente em Jerusalém, que na época estava sob o mandato britânico. Uma das consequências dessa migração foi o seu alistamento ao exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele tem que lutar contra sua terra natal e o exército ao qual havia servido o seu próprio pai durante a Primeira Guerra Mundial. Ele até brinca nas suas memórias que, por uma diferença de poucos anos, talvez ele não tivesse tido que lutar contra o seu próprio pai, né, em exércitos opostos. Uma outra consequência disso tudo é o fato do Amichai ter que abrir mão da sua língua materna em favor da adoção do hebraico. Né? Essa questão é em função, né, do contexto sócio-histórico. O Amichai estava parcialmente familiarizado com o hebraico por ser proveniente de uma família judio-ortodoxa, mas mesmo assim ele tem que empreender um esforço de aprendizado e adaptação, porque o hebraico que estava se desenvolvendo na região ali da Palestina era mais voltado para o dia a dia e desvencilhado das tradições litúrgicas, ou seja, moderno, né? Visando atender uma pretensão sionista da fundação de um Estado laico. Por outro lado, o alemão do qual o futuro poeta e sua família estavam abrindo mão era, entre todas as línguas possíveis, a mais abominada naquele contexto sócio-histórico, porque era a que representava a língua, né, de Hitler e de todo aquele contexto ali hostil. Né? Bom, o Amichai, por sua vez, ele não só foi capaz de se haver com o desafio de apropriação do hebraico, como passou a poetizar em hebraico, o que contribuiu para a modernização deste idioma. E seus poemas, apresentados em hebraico, foram traduzidos para mais de 40 países que tiveram, por sua vez, né, que se haver com a transcriação deste novo hebraico. O tradutor Robert Alter se refere a Amichai como o poeta hebraico mais traduzido desde o rei Davi. E por esta qualidade literária, que é reconhecida no mundo inteiro, o Amichai foi indicado para diversos prêmios literários, ganhou vários, e inclusive, né, foi indicado muitas vezes ao longo de sua vida para o Prêmio Nobel. Não bastasse o desafio de ter que se apropriar de um idioma com características modernas, o Amichai também escolhe adotar um nome hebraico. Isso ocorre aos seus 23 anos. E conforme nos contextualiza o tradutor, né, do poeta para o português brasileiro, o Amancio, o poeta, que até então se chamara Ludwig Pfeiffer, ele passa a se denominar Yehuda Amichai por algumas questões. Em parte porque pronunciar, né, um nome assim, né, de natureza askenazi era muito complexo, e também, né, porque ele queria se filiar a um nome que lembrava um amor da juventude, né, que era Ruth Z. Né? Esse nome refletia um desejo de homenagem, né, a este amor que não teve um final, um desenlace feliz, né?
em troca de cartas entre esses namorados, a Ruth se referia a meu Amihai, e Amihai significa, né, em hebraico, meu povo vive. Né? O Amihai, ele acabou por situar essa adoção do novo nome como uma forma de significar o seu pertencimento à vida em Israel e a dimensão política da sua criação, pois conforme revelou em uma entrevista a Paris Review, no seu entendimento, toda a poesia, toda a vida, ela tem um significado político. Né? Então, pelo exposto, né, até aqui, é possível presumir que a poética do Amihai se nutriu de 3 afluentes caudalosos: a familiaridade com os textos religiosos desde a infância, a escolha do hebraico para suas obras e experiências pessoais e, por último, que é uma descoberta mais recente, da língua materna, pois, de acordo com a pesquisa de Neil Scharf Gold, né, enquanto filho da diáspora, o Amihai jamais se esqueceu do alemão, né, porque o alemão foi o idioma que ele empregou na redação das versões iniciais dos seus poemas. Né? A Gold nos proporciona uma ampliação da perspectiva quanto à criação do poeta no seu livro Yehuda Amihai, The Make of Israel's National Poet, onde ela encontra evidências irrefutáveis de que o poeta criava primeiro no idioma alemão para depois traduzir para o hebraico. Ela explica que o contato com os arquivos do poeta que ela encontrou lá na Universidade de Yale transformou seu entendimento de Amihai enquanto homem e poeta, pois ela acredita que a camuflagem da língua alemã, para além de uma demanda sócio-histórica, revela que os traumas mais profundos de sua vida estavam todos relacionados ao abandono, a conflitos e à dor que ele enfrentou como refugiado, desterrado e recém-chegado à Palestina. Bom, eu passo então agora a leitura disso tudo. Né? No texto O Narrador, escrito em 1936, Walter Benjamin, ele nos afirma que a arte de narrar ela entrou em estado de extinção a partir do século XX, com a constatação de que os combatentes da Primeira Guerra Mundial retornaram para suas casas mudos, ou seja, incapazes de compartilhar a experiência vivenciada nos campos de batalha. O Benjamin articula que é como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável enquanto humanos, que é a faculdade de intercambiar experiências. E essa situação constatada pelo Benjamin nos descortina 2 perspectivas complementares. A primeira, que é o estreitamento dos laços sociais por meio da eliminação dos espaços de convivência e partilha, e a segunda, que é a possibilidade de uma experiência de tal ordem violenta que, para ela, não se encontra um correspondente em palavras. Daí o mutismo dos soldados e, consequentemente, as neuroses de guerra. Então, tal experiência violenta pode ser lida, na perspectiva da psicanálise freudiana, enquanto traumática. Sintetizando em termos gerais, o trauma pode ser definido como uma experiência que, graças ao seu caráter violento, subtrai do psiquismo a capacidade de processamento, de simbolização, de nomeação em palavras. Freud articula os traumas enquanto vivências ou percepções sensoriais experienciadas pelo psiquismo de uma maneira precoce, que estão na base da formação dos sintomas. Por isso é que, dada a subtração da capacidade de nomeação, a psicanálise vai se constituir, primordialmente, em um tratamento pela via da palavra. Então, é possível que a gente leia o silenciamento da língua materna no Amihai, operado pelo contexto sócio-histórico, silenciamento este que conduzia a camuflar os índices do alemão em sua obra poética como uma experiência traumática,
graças à subtração que ele operou no campo da palavra. Com Esse licença, silencia... Mariana. Desculpa, você tem 5 minutos. Beleza. Então, esse silenciamento ele foi ratificado pela experiência de troca do nome, atrelado ao condicionamento de uma nova identidade, né, de Ludwig por Yehuda Amichai. Ainda que tal ação tenha sido considerada pelo poeta como uma escolha. Mas vale lembrar que se a pessoa escolhe dentro de um campo previamente enquadrado, sua ação não pode ser classificada como um livre-arbítrio. A repetição com a qual certos temas comparecem na obra poética do Amichai, temas estes que podem ser lidos como conotações de vivências pessoais, migração, desterro, estranhamento, demanda de amor, conflito com o pai, de acordo com a pesquisa da Gould, também pode ser lida como um indício de trauma, que, de acordo com Freud, né, pode ser interpretada como uma revivência recorrente de cenas traumáticas, né, num esforço psíquico de conferir sentido para essas vivências violentas. Por um outro lado, a gente sabe que toda e qualquer experiência humana não pode ser plenamente capturada pelas palavras, seja essa experiência violenta ou não, conforme enunciara Foucault, ao explicar que a palavra liquida a coisa e que não há um desnível intransponível entre coisa e sua representação. Então, a gente se pergunta, como lidar com a impossibilidade de representação? Então, o psicanalista Jacques Lacan, ele alude ao ofício do oleiro que molda os vasos. Ao moldar um vaso, o oleiro ele não está eliminando o vazio, mas antes ele está circunscrevendo. A partir daí, o vazio ele ganha áreas de espaço que pode ser elevado a uma dignidade, com flores, com água, com quaisquer outras coisas. O vazio ele não é mais ignorado, mas antes formalizado, podendo ser incorporado de alguma forma ao campo da experiência. Então, a poética de Amichai também pode ser lida, para além da vivência traumática, como um empenho inventivo do oleiro que circunscreve o vazio. A partir do poeta, certas temáticas não são solucionadas, mas ao invés disso são circunscritas. As pessoas passam, por meio da leitura, a confrontá-las. A migração, a dor, o desterro, a demanda por amor. E dessa maneira os poemas transcendem o campo da experiência individual do seu inventor, passando a representar a voz de pessoas que, judias ou não, moradoras ou não de Israel, se identificam e apreciam a composição poética. Então, eu espero que vocês possam ter apreciado esse esforço e obrigado pela atenção de vocês. É isso, gente. Bom, muito obrigado, Mariana, pela sua apresentação. Agora vamos então para a terceira expositora, Cecília Senkovic Holtmann. Cecília, aqui aparece para mim escrito Focus. Você poderia se apresentar e dizer onde você se encontra? Liga o microfone, Cecília. Oi. Isso, Oi. isso. Aparece para mim escrito Focus, mas eu não sei em que lugar do Brasil você está. Eu sou de São José dos Pinhais, no Paraná. Atualmente eu não estou ligada a nenhuma universidade, eu faço pesquisa independente. Eu sou historiadora com especialização em antropologia cultural e social, patrimônio arquitetônico urbano e também em gestão cultural. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.
Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês. Será que foi? Aparece, sim. Se você puder colocar em tela cheia, talvez melhor. É que eu não estou conseguindo ver aqui para mim como que ela tá. Melhorou? Melhorou. Isso. Ótimo. Então, posso começar? Já vou explicando um pouquinho. Então, como eu me apresentei já, meu nome é Cecília. Eu sou descendente de poloneses por parte de pai e mãe. Apesar da minha família já ter vindo para cá muito antes dos acontecimentos da Segunda Guerra, mas a Polônia sempre foi uma história muito próxima da minha história pessoal. E nesse momento eu tenho trabalhado numa linha de pesquisa que fala sobre a questão da alteridade, da mobilidade e da tradução, que aborda um campo de estudo que investiga como a literatura e a tradução também de obras literárias refletem e até mesmo influenciam nas questões de mobilidade, na identidade, na diferença, e tudo isso levando em conta aspectos estéticos, sociais e culturais. E essa pesquisa e também a ligação física, emocional com a Polônia me levou para os estudos sobre o gueto de Varsóvia, e hoje eu quero apresentar para vocês um resumo de um dos projetos que eu estou desenvolvendo no momento, que trata da poesia de Władysław Szlengel como literatura de testemunho. Então, eu quero mostrar aqui para vocês o valor testemunhal das obras de Schlegel, se utilizando dessa fonte como uma forma de reflexão sobre a barbárie. No primeiro momento, eu quero contextualizar alguns tópicos, né, para a gente poder entrar na análise das poesias. Primeiro, vamos falar sobre a questão dos judeus na Polônia. A relação entre os judeus e poloneses ela é muito antiga. Há relatos que os primeiros judeus chegaram em terras polonesas já na formação do Estado polonês. No entanto, isso não significa que foi uma relação tranquila. A Polônia ela chegou à sua Segunda República, quando foi o final da Primeira Guerra Mundial, como um país multiétnico, onde 64% da população era composta por poloneses, 26% de outras minorias e 10% eram judeus. Até 1939, a população judaica polonesa era considerada a maior comunidade da Europa, cerca de 3,5 milhões de pessoas. Apesar de muitas restrições que essa comunidade vivia, já em fins do século XIX, havia uma notável contribuição entre grupos judeus assimilados no enriquecimento da cultura polonesa, em várias vertentes, seja música, literatura, artes plásticas, cinema, teatro, ciências. E uma boa parte dessa produção ela era escrita tanto em polonês como em Yiddish. E isso resultou numa herança comum de ambas as culturas. Acontece que, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invade o território da Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, e as ideias antissemitas e eugenistas do Terceiro Reich passam a ser empregadas também nessas novas terras anexadas. A eliminação dos intelectuais, ativistas sociais, artistas, funcionários públicos, isso ocorreu de larga escala e foi acompanhada de outras ações que também tinham o objetivo de destruir a vida cultural polonesa e aniquilar a vida judaica. Entre essas ações estão a criação dos guetos. O gueto de Varsóvia foi o maior de todos os instalados no território polonês, teve sua instalação em outubro de 1940, aonde em 3,5 km² viviam mais de 350 mil judeus. Esses estavam isolados do restante da população e obrigados a trabalhos forçados, e se reunidos em milhares de pessoas em poucas quadras, fez com que a situação se tornasse caótica. Precárias condições de higiene, fome, abandono, medo, tudo era uma constante. Aí, em 1942, em julho de 42, começa o início da grande ação de deportação, e dessa população de 380 mil judeus, restaram, em janeiro de 1943, apenas 40 mil. Muitos acreditavam que uma resistência ativa nesse momento poderia provocar uma represália coletiva.
não foi possível organizar e treinar combatentes dispostos a enfrentar os alemães. Apenas em janeiro de 1943, quando se reiniciaram as deportações, é que aconteceram os primeiros enfrentamentos armados, e entre abril e maio de 1943 aconteceu o que até então era impensável aos olhos dos alemães, que foi o levante do gueto. Mas existiram várias ações de resistência, e uma delas a gente dá o destaque para o arquivo Ringelblum, que é uma das maiores coleções que documentam a vida judaica na Polônia sob o domínio nazista, e que foi iniciada em 1941 por iniciativa do historiador judeu polonês Emanuel Ringelblum, e que coletou materiais que relatavam eventos do gueto de Varsóvia e também de outros lugares. Ringelblum criou um grupo que catalogou e preservou cuidadosamente uma ampla variedade de materiais, incluindo registros públicos, recortes de jornal, cartazes, folhetos, ingressos e os poemas de Schlegel. Quando ficou claro para eles que o gueto de Varsóvia ia ser liquidado, esses itens foram colocados em caixas metálicas e em latas de leite e enterrados. Infelizmente, Ringelblum e a maioria dos seus colaboradores não sobreviveram ao Holocausto. Dos 3 que sobreviveram, eles voltaram em 1946 para desenterrar o primeiro lote de documentos. Um segundo conjunto foi recuperado em 1950. Esses estão guardados no Instituto Histórico Judaico de Varsóvia, e a terceira parte do arquivo continua desaparecida. E o que tudo isso tem a ver com a literatura de testemunho? Todas essas ações que aconteceram, elas foram registradas e isso é um testemunho. Literatura de testemunho é uma expressão que a gente utiliza nos estudos literários e que tratam de episódios envolvendo eventos traumáticos, como é o caso da Segunda Guerra Mundial. Tendo como base uma experiência memorialística de pessoas que vivenciaram esse evento histórico traumático, a literatura de testemunho ela é até considerada como uma reconstrução de mundos, porque daí, através dos relatos dos sobreviventes, a gente tem o retorno dessa história e consegue tentar imaginar todo o caos que eles sobreviveram. Enquanto alguns sobreviventes usaram a forma de narrar o trauma na escrita em segunda ou terceira pessoa, outros se utilizaram da rima e da métrica para fazer essa denúncia e reforçar seu direito de autonomia. E entre eles é o caso de Władysław Schlegel, que ficou conhecido também como o poeta do gueto de Varsóvia, apesar de não ser o único poeta do gueto. Contando um pouquinho da vida dele, Władysław Schlegel, ele era de uma família judia, nasceu, não se sabe ao certo se em Varsóvia ou na cidade de Łódź, na Polônia, em 1912. E pouca coisa a gente conhece sobre a informação dele. Sabemos que o pai era Maurice Schlegel, a mãe era Mala, o pai faleceu em 1934, a mãe faleceu em 1936. Há indícios de que ele tinha irmão ou irmãos, mas não se sabe, não se encontrou nada ainda a respeito de forma oficial. E o fato é que ele teve uma esposa que estava com ele no sótão, mas nem o nome dela a gente consegue saber. Ainda enquanto Schlegel era pequeno, ele percebeu o dom dele para rima, e o que contribuiu para se tornar um autor de várias canções e teatros populares, colaborador de vários jornais e semanários, e ele sempre escrevia em polonês. Ele foi compositor e as letras das suas músicas foram gravadas na Sirene Electro e no estúdio Odeon, e interpretada por vários artistas muito populares na época. Trabalhou também na tradução de sucessos internacionais e em temas de filmes para o polonês. Enquanto ele esteve confinado no gueto, ele atuou junto com outros artistas no Café Stuka, trazendo em suas poesias, em seus textos improvisados do jornal que ele apresentava, as experiências e os sofrimentos dos judeus, mas sem abrir mão da ironia, que era o seu traço mais marcante. Por um tempo também ele foi membro da polícia judaica, mas desistiu dessa posição quando iniciaram as deportações. E o último endereço conhecido dele foi um apartamento próximo à fábrica de vassouras, onde ele estava trabalhando, e que ele estava escondido num pequeno bunker com a esposa e outros amigos e foi localizado pelos alemães e assassinado em maio de 1943.
Analisar a obra de Schlegel não apenas pelo lado da arte sensível, mas como testemunha da barbárie perpetrada ao povo judeu, com base nas teorias de literatura de testemunho, é reconhecer o testemunho de um poeta e suas observações a respeito da realidade durante o gueto de Varsóvia. Agora eu quero mostrar o livro, que é a base do trabalho. Boa parte dos textos em prosa e verso produzidos por Schlegel no período em que ele esteve no gueto foram encontrados nos arquivos Ringelblum, e uma parte deles foi reunido sob o título A Janela para o Outro Lado, organizado e traduzido pelo meu amigo professor Piotr Klanovski e publicado pela editora de Book em 2018. A escolha desse livro, ela se deu por base ser uma tradução direta do polonês para o português e que preserva muito do seu tom lacônico, ironia, o tema repetitivo que aparece em muitos dos textos. Esse Com livro, licença, ele Cecília, você tem 5 minutos, tá? Esse livro ele contextualiza sobre o autor e apresenta análises da obra e observações da sua biografia. E o título, né, A Janela para o Outro Lado, ele retrata não apenas a situação de isolamento, mas também da margem para a percepção sobre o dualismo do autor que vivia, né, o dualismo que ele vivia. Ele era judeu, mas também era polonês e precisava das duas coisas para ser ele mesmo. E trazendo agora a questão da relação entre poesia e catástrofe, essa relação é marcada por um profundo paradoxo. Porque se por um lado a gente observa uma limitação da linguagem poética para lidar com certas situações de terror, diante das quais uma conversão em um objeto estético soa até mesmo indecorosa, por outro lado, a produção e a evocação da poesia em contextos de violência extrema é recorrente em todas as línguas modernas, em todos os tempos históricos, constituindo uma importante fonte de reflexão sobre a barbárie. Trazendo essas informações para as obras de Schlegel, a gente pode dizer que, na poesia dele, não há descrições gráficas da violência. O trauma não é narrado diretamente, mas insinuado de uma forma visual e emocional, ou ainda utilizando-se da sátira e da imaginação para documentar a operação, como a gente pode observar num trecho de A Janela para o Outro Lado. Não posso ficar na janela. Resolução muito correta. Aos vermes judeus, topeiras, a cegueira melhor se adequa. Ou também um trecho da poesia Pequena Estação de Treblinka. Calado na estação o poste, calado o pinho que o chão fica, calado o letreiro em negro, que estação de Treblinka. E só está pendurada a propaganda, o cartaz, o velho letreiro surrado, cozinhem usando gás. A gente percebe também que o poeta assume o papel de sobrevivente e de testemunha pelos mortos, denunciando o mecanismo burocrático do extermínio. Ele não ficcionaliza o evento de uma forma romanesca, mas ele usa a poesia para registrar um real, um traumático que resiste à representação. Como no trecho, mas se estou nesse barco e me sinto, senão o capitão, então pelo menos o cronista dos que submergem. A sua obra, ela ilustra a ausência do contexto, onde o que não é dito, o horror diário do gueto, é insinuado pela poesia, pela fantasia. Não há um relato factual, mas poético, que transmite o inefável, a vontade de viver com honra em meio ao genocídio, como no poema A Cartola. Para que qualquer um poder ver, para que possam saber, idiotas e canalhas, que um judeu não é só em trapos de braçadeira, suja gentalha. Schlegel, ele capta a paisagem sonora também do gueto, onde o som hipotético de uma campainha, por exemplo, evoca a ausência, transformando objetos inertes em metáforas de morte e trauma. A banalidade cotidiana com o horror da seleção ou o trauma dos sobreviventes, como no trecho de Campainhas. E coisas na pressa largadas, caídas no meio do horror. O trauma dos sobreviventes. E o papel na porta. Os nomes e tocar, por favor. Para a senhora L uma vez, para o senhor K 2 vezes, para o doutor 3 vezes. Enfim, são narrativas poéticas que nos envolvem, né, os leitores como cotestemunha, forçando-nos a escutar o silêncio do trauma coletivo.
E concluindo, a resistência no gueto de Varsóvia, então, não se deu apenas nas ações de abril e maio de 43. A poesia de Schlegel é um exemplo de aceitação de sofrimento, né, de não aceitação do sofrimento imposto à comunidade judaica. E esse material ele fornece um material empírico, né, de testemunha ocular sobre o triste período da história. Enfim, é tudo que ele lia para os mortos. E os vivos, bem, os vivos que não percam a esperança. Apresento agora para vocês a lista de referências que utilizei, agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Cecília, pela sua apresentação. Agora vou passar, então, a palavra para a quarta expositora, Larissa Cristina Pacheco, que ela é da Universidade Federal de Catalão, em Goiás. Larissa, Oi, boa tarde. boa Eu, tarde. eu não tenho muitas habilidades, então já vou pedir para me ajudar. Estão me ouvindo? Ouvindo, sim, mas estamos vendo, acho que a tela agora sim. Pronto, já tirei. Isso. Vou tentar compartilhar então aqui uma tela com vocês. Bom, acho que agora já vem, né? Em tela cheia. Sim, Larissa, você poderia se apresentar? Sim. Bem, boa tarde. Eu sou Larissa, eu sou jornalista, sou historiadora. Sou doutoranda em estudos da linguagem aqui na Universidade Federal de Catalão, em Goiás. O que eu trouxe hoje para vocês é um recorte do meu projeto de doutorado, né, que eu tenho desenvolvido. Então, eu tenho pesquisado os diários de adolescentes judias durante o Holocausto, né? E especificamente hoje falar sobre a escrita de si, porque na minha tese eu desenvolvo outros conceitos também, né? Outras referências, como literatura de testemunho e também a adolescência, a construção social da adolescência. Esses são meus corpos de pesquisa. Provavelmente vocês já conheçam alguns deles, que é o Diário de Anne Frank, o Diário de Rutka e o Diário de Elga. Anne Frank é a mais conhecida, né? É um dos diários mais lidos do mundo. Então, a escolha dessas três garotas foi porque, primeiro, que elas têm as mesmas idades. Elas nasceram no mesmo ano, também por uma questão de tradução, né? De livre de publicação. Começando pela Anne, para quem ainda não conhece, ela foi uma garota, uma adolescente judia que nasceu em 29, começou a escrita do diário dela entre os 13 e os 15 anos, apesar dela ser alemã, a família se mudou para a Holanda, fugindo das perseguições nazistas, mas lá eles também foram já com a ameaça, né, de uma nova perseguição, eles resolveram se esconder num lugar onde Anne chama de anexo, anexo secreto. Então, eles passam por esse anexo por 2 anos, e até serem encontrados também pela polícia nazista e encaminhados para campos de concentração, né? Os pais foram para Auschwitz e ela e a irmã para Bergen-Belsen, e que estudos posteriores falam que ela tenha morrido de doença. Ela e a irmã morreram de doença pouco antes do final da guerra. O único sobrevivente foi o pai, que foi o que depois encontrou o diário, né, através de uma das protetoras, que a Anne chama, que era uma das pessoas que levavam suprimentos para eles. Então, ela encontrou Otto, a Mieppe, encontrou Otto, que era o pai de Anne, e entregou-lhe o diário que ela tinha conseguido resgatar. E pouco tempo depois, cerca de um ano e meio depois, o pai ele resolve publicar esse diário dela. A outra adolescente é a Rutka. A Rutka nasceu também no mesmo ano, na Polônia,
ela, com 13 anos também, começou a escrever o diário dela, enquanto ela estava no gueto de Bedzin, e ela escreveu por apenas 4 meses, porque ela logo foi enviada para outro campo de concentração e ela, enfim, teve um fim trágico, né, como muitos adolescentes e crianças aí. E o pai dela foi o único sobrevivente. O pai, ele participava de movimentos sionistas antes da deflagração da guerra. E depois ele vai para Israel, ele retoma Israel e teve outra família. Essa outra família, ele teve uma filha e o diário da Rutka, ele foi encontrar, na verdade, ele foi guardado por uma amiga dela. Ela fala para uma amiga que se acontecesse qualquer coisa, iria deixar o diário sob as escadas e ela pegasse esse diário e guardasse. E assim aconteceu. Só que essa amiga guardou o diário por mais de 60 anos. Então, foi no aniversário dela de 80 anos que ela revela que tinha esse diário. E um sobrinho dela vê que a importância histórica daquilo, né? E fala para ela de se procurar, a necessidade de se procurar família. Então, que se inicia todo um percurso até chegar à meia-irmã da Rutka, que é viva em Israel, e que resolve publicar também o diário em 2006. A outra adolescente é a Elga Weiss. Ela começou a escrever o diário dela durante a invasão das tropas alemãs na Tchecoslováquia, então foi por volta dos 8 e dos 9 anos. E o diário dela é bem interessante porque ele é dividido em 3 fases, né? Essa primeira fase dessa chegada de tropas e de todas as restrições que vão sendo implantadas. Um segundo momento, ela fala da ida deles, da família dela e da família para o gueto de Terezin. E um terceiro momento é sobre a passagem dela em diversos campos de concentração. E até a libertação dela e da mãe aos 16 anos. Então, ela ilustrou o diário dela com muitas imagens. Eu estava ouvindo aí a participação, acho que é da Denise, né, falando sobre a Elga também, ela foi artista plástica, ela teve uma produção vasta depois, e ela faz o prefácio do próprio livro. Em 2023, ela falece. E ela viveu no mesmo apartamento em que a família, né, morava antes. Bom, então, o que eu pretendo com isso? Eu pretendo analisar esses diários dessas adolescentes que foram escritas nesse momento de genocídio, e localizar elas nas obras, né? Localizar o juvenil, o adolescente nas obras, e como que a escrita de si fez parte desse processo. Então, a escrita de si, ela é desenvolvida principalmente por Foucault, né? Na verdade, inicia-se com ele, quando ele vai publicar um texto falando sobre as práticas de escritas íntimas que existiam na Grécia e na Roma Antiga, que eram os hipomenatas. Então, esses registros, eles eram cadernos, eles eram cheios de elementos que funcionava como um registro de uma agenda, um livro de caixa, e principalmente também de memórias, né? As pessoas escreviam pensamentos e retomavam aqueles pensamentos, elas reliam, outras pessoas liam. Então, era uma forma de uma construção de uma identidade, de uma subjetividade do autor com a comunidade dele, né? Ele também vai falar sobre as correspondências, como que elas também elas têm essa mesma função dos hipomenatas, né? De que quem escreve interferindo na sua própria subjetividade, né? Então, o que é interessante para o Foucault é que ele vai dizer que o sujeito, ele não é algo completamente acabado, né? Ele não está completamente constituído. Ele vai se constituir no ato de se narrar, né? No ato a construção da subjetividade vai ser instantânea ao próprio ato de falar, de narrar sobre si, né? Outra historiadora também,
que parte para essa linha da escrita de si, ela vai falar que quando a gente escreve sobre a gente seleciona alguns dos nossos lados para que eles sejam expostos, né? Então, a gente cria uma imagem que se apresenta com a necessidade da gente ser reconhecidos pelos demais, né? Então, a escrita de si é isso, é uma construção narrativa, é um discurso tem a pretensão ou melhor, com a pretensão de falar uma verdade, mas ele parte para uma filtragem, né, das interpretações de quem escreve. Então, seria uma representação do autor, né, quando ele é uma forma dele se performar enquanto ele fala sobre si. Então, as escritas de si, elas vão desde as biografias, autobiografias, correspondências e diários. Então, é um tipo de leitura que tem ultimamente despertado grande interesse nos leitores nos últimos anos, né? E os diários íntimos, como a gente conhece hoje, com esse cunho de confissão, de intimidade, ele só foi adquirindo esse formato mais recentemente, né? Então, durante o Renascimento, o indivíduo já começa a despontar, desenvolver esse movimento de fortalecimento desses momentos íntimos da introspecção. Então, nesse período, faz-se textos, né, que eram feitos sem a intenção de publicação, mas o prazer, né, ou melhor, mas pela inquietude, né, por se expressar sem receio de que as críticas do outro. Então, pesquisar um diário é isso, né, não é uma tarefa fácil, porque a gente precisa saber decifrá-lo, a gente precisa aprender, ver o tempo cronológico, ele é diferente, e nem sempre obedece uma linearidade, muitas vezes é marcado por uma descontinuidade, né? E isso, uma escrita muito fragmentária, de um momento para o outro, o diário ele deixa de ser escrito, ele acaba, né? Então o acesso a essa intimidade também do autor, do diarista, ele é limitado, porque ficam muitas lacunas, né? Então a leitura de um diário, ela é uma leitura que exige um pouco mais de um leitor e de um pesquisador. E Larissa, você tem 5 minutos, tá? bom, então eu vou avançar aqui falando sobre essa escrita performática dos diários, né? Que o escritor ele faz essa seleção do que é escrever, e mesmo que a escrita ela não tenha essa intenção de ser publicada, a gente cria uma imagem de nós mesmos. E foi muito e alguns escritores falam que o momento de iniciar o diário, ele surge em situações em que o indivíduo se encontra numa encruzilhada, né? Então, a adolescência seria um desses períodos em que muitas questões, aspectos psicossociais, eles estão em conflitos. A adolescência, ela é uma construção histórica, né? Ela não tem uma definição, uma mesma adolescência agora, que nós entendemos por agora, ela não é a mesma que se entendia por 50, 70 na antiguidade, por exemplo, né? Então, mas são períodos em que algumas manifestações sentimentais, principalmente, estão latentes, né? A busca de uma identidade, intensificação de emoções, questionamentos, necessidade de se ter amizades, né? Autonomia em relação à família, enfim. Então, dessa forma, os diários, eles são importantes nessa construção do autoconhecimento, dessa autoexpressão, de sentimento, de formação de identidade, né? E nisso que parte eu trouxe aqui para vocês alguns trechos, não vou conseguir ler tudo, mas mostrando um pouco sobre essas adolescentes, né? O que elas colocam nos seus diários. A Anne, por exemplo, ela dá nome ao diário dela, né? Kitty, né? E ela fala que precisava de uma grande amiga, que o diário seria uma grande amiga dela. E ela diz que ela tem uma sensação muito especial em escrever o diário, porque ela faz os seus desabafos, né? Mas ela diz: gosto de escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. Ela também fala sobre as questões do pai, ou melhor, da mãe com o pai,
Dentro do anexo, ela só tinha o pai, a mãe, a irmã, outra família de 3 componentes e uma outra pessoa. Então, ela não, o desabafo dela era com o diário, né? Ela não tinha essa convivência com outros adolescentes da mesma idade dela. E ela fala com o pai sobre as questões da mãe, né? Que ela diz, eu simplesmente não suporto a mamãe, né? E também clama sobre a questão como ela era tratada como criança, e que, embora eu só tenha 14 anos, sei muito bem o que eu quero, e sei muito bem que tem razão, quem tem razão. Porque ela se enxerga mais desenvolvida diante de todo aquele contexto, ela se enxerga mais desenvolvida. E também fala das questões do corpo, das transformações do corpo e do íntimo. Ela também vai falar da sexualidade, ela tem um momento que ela vai falar sobre isso, e também tem os momentos de questionamento sobre a condição que eles viviam, né? Então, que era muito angustiante, das angústias de ser um povo perseguido, né? A Arútica também, ela vai falar que quando ela escreve, ela sente o coração muito mais leve, né? Ela também vai falar das questões familiares dela, né? Que os pais às vezes vão cobrar coisas dela, e ela diz: isso me machuca tanto que me faz ficar insolente e agressiva. Também vai falar das questões sexuais dela, do despertar sexual, das angústias, quando ela diz: você não está mais conseguindo se controlar, isso é muito ruim. É preciso manter o autocontrole e não molhar mais os travesseiros à noite com as suas lágrimas, né? Então, retrata bastante os momentos de angústia delas diante da condição de extermínio, né? Também as questões de amizade, fica muito evidenciado. A Ruth, que ela se encontra, ela tem, enquanto o gueto ainda era aberto, né, ela se encontra com muitos adolescentes da idade. E também diante da violência, ela escreve que, no entanto, sou muito jovem, tenho 14 anos, não vi muitas coisas na vida e já estou tão diferente, né, da questão das violências que ela presenciava. E também do medo, do aniquilamento, né? Parece-me que escrevo pela última vez. Na cidade, a caça aos judeus está a todo vapor. E depois disso, o diário dela termina. A Helga, ela também, em Terezin, ela passa a conviver em um alojamento com diversas meninas da mesma idade. Então, elas desenvolvem uma amizade muito grande ali. Ela também, isso aí são ilustrações do livro dela, tá? Ela vai falar da questão do pai, de como ela pensa no pai, de como estava o aspecto físico dela depois dos transportes para os campos de concentração, e também questionamento, né? Porque que tudo recaiu sobre os judeus. A Helga, ela faz uma edição do diário dela, e ela diz que ela se apaga, abrevia sentenças e omite trecho, escolhendo palavras e expressões apropriadas. Ela, no próprio prefácio, ela fala que o diário passou por uma edição quando foi para ser publicado. A Anne, em um momento, ela escuta no rádio com a família que havia uma possibilidade de se publicar diários e cartas da época. Então, ela também faz uma edição desse texto dela, e em seguida o pai dela também faz uma edição disso. Então, assim, já finalizando, né, pelo tempo, a dimensão dessa escrita íntima dos diários, ela é uma escrita muito caracterizada pelos movimentos interiores, pelos desejos, né, pela constituição do subjetivo. Então, esses diários, eles exigem um rigor metodológico, uma sensibilidade que eu coloco, né, para entender o testemunho dessas garotas. Então, a escrita de si, nesse contexto dessas adolescentes de extermínio, ele transcende, não é só um registro cotidiano, ele vai se configurar também como um gesto de resistência, né? E uma tentativa de permanecer, de continuar vivendo, né? Mesmo depois da morte.
aqui algumas referências que eu pude usar, e acho que já até estourou meu tempo, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Larissa, pela sua apresentação. E agora nós temos alguns minutos para perguntas, questionamentos. Vocês podem perguntar para vocês e ou o público aqui na sala também pode fazer perguntas. Eu vou fazer então uma pergunta para a Denise e talvez eu tenha Denise, você falou que quando o Thomas Kuhn ele foi levado para a Professor, Polônia, a sim. Denise, desculpe interromper, a Denise ela teve um problema com o computador dela. Se você quiser, ela pode falar pelo meu, que ela está aqui comigo. Ah, tá. Ok. Ok. Denise, você falou, você disse na tua fala que o Thomas Kuhn, quando foi levado com a mãe da Alemanha para a Polônia, para Auschwitz-Birkenau, ele recebeu um número, a mãe recebeu um outro número. Eu entendo que você fala da tatuagem. E depois você disse que quando eles foram evacuados e levados para de novo da Polônia para a Alemanha, ele recebeu uma outra numeração, nisso que eu entendi. E, sim. Quando ele vai para Buchenwald, né, já é território alemão, não é mais território polonês ocupado, ele recebe outro número, sim. Porque o número é de acordo com o lugar que ele está. Auschwitz-Birkenau foi um número, Buchenwald foi outro número, sim. Mas esse número era tatuado ou é outro Sim, tipo de... sim, tatuado. Se eu não me engano, é Aham, tatuado, sim. sim. Ele faleceu o ano passado, não é? Mas eu vou ler novamente o livro para confirmar, mas eu tenho certeza que foi tatuado, porque o interesse era tatuar para deixar a marca ali, para que eles pudessem ser identificados pela tatuagem, porque sempre houve muito risco de fugas, né, Sim, na mas... contagem, que todos eram contados. E na tatuagem, a identidade agora era numérica, era no braço. Uhum, ok. Eh, Larissa, eu tenho uma pergunta. Você falou, no caso do diário da Rutka, você falou que ele foi escondido e depois alguém achou, ela deixou com uma amiga, e como esse diário, quem era essa amiga? Era alguém do gueto, fora do gueto? Quem era a pessoa que esconde esse? Você falou que ele foi escondido ficou guardado durante 60 anos. Você Isso. tem informação sobre quem é essa pessoa? Sim, sim. No início do livro da Rutka, há uma apresentação feita pela irmã dela, né? Ela diz que a, a Rutka, ela tinha uma amiga, Stanislavska, e ela era a filha dos donos do apartamento que eles moravam nesse gueto. Ah, E elas desenvolveram uma amizade. Então, ela combinou com essa amiga que, se algo acontecesse, ela deixaria o diário sobre as escadas. E quando eles foram encaminhados para os campos de concentração, quando a família foi, a menina foi, na verdade, ela era uma garota na época, pegou esse diário lá. Ela ficou com ele por 80 anos, e aí começou esse processo, né? Que depois que ela contou para a família, 80 anos não, aos 80 anos, no aniversário de 80 anos, ela fala para famílias da existência desse diário, e aí que começa a saga, né? De se procurar familiares da Rutka para poder entregar o diário dela. A Elga também foi semelhante, porque a Elga, ela deixou
no próprio em Terezin, né? Como a família dela praticamente toda foi enviada para lá, ela deixou escondido num local, numa parede, e quando terminou, quando o campo ele foi aberto, né? O tio dela, Joseph, foi lá e pegou esse diário e entregou para ela quando ela retomou para Praga. Aham. Então, quem escondeu o diário de Rutka era uma menina polonesa não judia. Não judia. Não judia, sim. Isso. Impressionante. Cecília, fiquei curioso porque há umas 3 semanas atrás o professor Kilanovski esteve na USP. Sim. E aí você fala de um livro que se chama Janela para o Outro Lado, de 2018. Então, eu Isso. fiquei curioso com relação a este livro. Ele é uma nova edição do outro livro ou é um outro livro de poemas do Stengel? A edição de 2018, que é a Janela para o Outro Lado, é uma coletânea de alguns dos poemas que foram conseguidos ser resgatados pelo arquivo Ringelblum e outros poemas que chegaram de outras formas, de outros lugares que estavam escondidos e que conseguiram ser resgatados. Foi um trabalho por um período, e depois disso o professor Piotr se dedicou à tradução de outros poemas. Estão Então, aqui. esse livro que ele lançou agora, faz umas 3 semanas, Sim. seria um conteúdo mais completo do que esse primeiro. Ele tem algumas poesias que estão nesse aqui, no que eu havia na Janela para o Outro Lado, e alguns poemas que até então eram inéditos em português. Foi impressionante a apresentação dele. Teve Sim, uma mesa com a professora Nancy, o professor Rony, sim, eu o assisti, foi professor... muito bom. Ah, você também estava Eu presente? assisti. Ah, Não, eu tá. estava assistindo. Assistindo, sim. Aham, Foi muito impressionante, sim, pela sim. novidade, pela iniciativa. Você também participa nesse grupo de tradução? Participo, eu sou uma das pupilas dele. Estou tentando mestrado com ele agora. Ah, ok, muito interessante. É. Pessoal, mais perguntas? Aproveitem que nós temos aqui as 4 expositoras, apresentadoras de textos. Mariana, gostei muito da sua apresentação. O que você pretende daqui para frente? Você vai trabalhar com Amihai, com poesia, literatura hebraica, ou é um encantamento que você teve nessas disciplinas? Bom, eu tive um encantamento tão grande que no dia do evento deste escritor, né, da tradução, eu encontrei com o professor Luiz Kraus e eu confessei que eu vou prestar o vestibular da FUVEST de novo para entrar na habilitação de hebraico dessa Uh, vez. Eu quero aprender hebraico agora. Muito bem. Sim, eu quero aprender hebraico porque eu quero me dedicar assim profundamente ao Yehuda Mihai. Na verdade, assim, eu não contei, mas eu sou um pouco mais velha, né? Então eu entrei em letras já mais madura, eu tenho uma primeira formação em psicologia, sou psicanalista. Então, quando eu aprendi sobre a Mihai, eu fiz essa leitura do trauma e dessa problemática com a língua, né, materna dele, justamente por conta dessa primeira formação, né, que eu tive. E eu fiquei muito sensível, tocada por ele não poder fazer, né, essa leitura,
esse livre expressar da língua materna, acho que isso é muito doloroso para alguém, né? Então, quando eu soube que ele criava em alemão e depois traduzia, né, que ele nunca abandonou essa língua materna, eu fiquei fascinada por isso a ponto de eu ter esse desejo de aprender hebraico e me dedicar a ele. Muito bem. É isso. Alex levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Não. Ah, Bom, professor, então, professor, Sim, professor, eu sim, estou gostaria ouvindo. só de colocar uma manifestação que saiu no estado de São Paulo. É, Eu queria deixar registrado isso como cidadã brasileira. muito Está bem. bem? Sim, nós vimos. Bom, eu Muré, queria então Clarissa muito levantou a mão. agradecer as quatro apresentadoras desta mesa. E também deixar público meu agradecimento e reconhecimento aos organizadores do Congresso, a Adriana, o Bruno, o Ernesto, o Andy, a Juliana, que está aqui presente, a Lúcia, que também está aqui presente. Espero não ter esquecido, Juliana, esqueci de alguém. Teve outras Ah, pessoas fazendo monitoria, outras não? pessoas fizeram monitoria, muita gente. Tá, então Bruno, outro Bruno, sim. o... Então ó, fica ó, aqui Eu registrado o muita meu gostaria, gente. com reconhecimento, o licença, professor, agradecimento. Sim, professor, eu gostaria muito de agradecer a Andy, que me apoiou desde ontem e hoje, quando tive o problema técnico. Obrigada, Andy. é muito especial. O Andy nos ajuda muito, tá? Eu deixei no chat o lembrete, o convite do evento de encerramento do Congresso daqui a pouco, para quem estiver em São Paulo e puder ir. Juliana vai ter transmissão desse evento online para quem está fora? Não. Você não Não sabe se. sei, Moré, eu não sei. Inclusive, eu vou sair daqui, vou fechar o computador e vou correndo. Eu não sei se vai ter transmissão. Tá O bom. Andy sabe? Não, não haverá transmissão. Tá. Vai ser só presencial o evento. Ok. Então, muito obrigado a todos e parabéns. Pronto. Não, não haverá pelo YouTube também, não.